os paradigmas, que o professor falou ainda há pouco, o professor Jufêncio. Quebrando o paradigma. Se não quebrar paradigmas, a ciência estagna. Fica só repetindo, tipo os dogmas da Igreja Católica, que tem de apreciável somente a sua ancianidade. Jesus Cristo não teve filhos. Pior para ele, né? Podia ter dito. Não teve. E se tivesse tido? Em que isso diminuía a nossa prostração diante da sua divindade? Em que isso destruía a sua condição de salvador da humanidade e de nosso chefe? Em nada. Isso aumentaria a nossa admiração. Isso tornaria a sua humanidade ainda mais explícita. Pois bem, esse é o professor Thomas Kuhn, fala sobre isso que eu estou falando aqui, e fala também, por exemplo, sobre as investigações de Galileu, de Copérnico, de Newton, de Laplace, e de todos esses reformadores da coisa cultural. Na minha visão, e na visão dele também, o reformador radical de tudo que até então se sabia, que foi Lutero, que virou a teologia pelo avesso ou de cabeça para baixo, e implantou para os príncipes alemães a ideia de que ninguém manda em vocês. Vocês é que são senhores do seu destino. Isso é um mérito da Reforma Protestante. Pois bem, o outro autor chama-se Paul Feyerabend, é físico também. Apesar desse nome, aparentemente francês, é americano. Ele tem um livro chamado Contra o Método. Ele é o oposto de Descartes. René Descartes veio no século XVI e que é, para a nossa filosofia, uma espécie de ícone intocável. Tem até palavras como cartesiano, cartesianismo, pensamento cartesiano, que beleza, pensamento cartesiano. O pensamento cartesiano significa a exclusão da realidade, o segmento do método como sendo o objetivo da ciência. É o que se faz, por exemplo, o que se fazia até o ministro Fuchs inspirar aos grandes juristas que elaboraram este código essa ideia de que a revolução da justiça se faz pela atuação dos juízes, dos magistrados, dos julgadores, atentando para os fatos das coisas. Os fatos, onde quer que eles estejam. Não poderá haver interpretação se excluirmos os fatos do contexto. Poderá haver exegese, coisa que se inventou no século XVIII. Escola da exegese. Aí fazem... O juiz é a boca da lei. Coisa que se atribui a Montesquieu, não sei se ele disse isso. É provável que tinha dito. Inventou a separação de poderes. Nunca houve, na sociedade política, poderes separados. Sempre o executivo mandou em tudo que é canto onde houve Estado. Há episódios de afirmações do Poder Judicial, como, por exemplo, na Inglaterra, 17, 1680, impuseram a um rei determinados limites, a Revolução Francesa, as revoluções europeias, chamadas revoluções demoliberais do século XVII, século XVIII. Mas essa história de separação nunca houve. Os juízes concordaram em ser chamados de terceiro poder, ou de poder judicial, apenas para fazer o que o legislador manda. Essa revolução de que os juízes devem se insurgir contra as regras é uma revolução contemporânea nossa, nascida, com certeza, na época em que a maioria de vocês nasceu. Não é uma revolução contemporânea do ministro Eduardo e minha, por exemplo. No nosso tempo, ninguém sabia quem era Dworkin, quem era Alexis, quem era Hess, nomes desconhecidos. Nós temos Montesquieu, era separação de poderes, o juiz não pode fazer isso porque tem o princípio de separação de poderes. Quer dizer, o princípio de separação de poderes é você fazer uma safadeza prejudicando o direito de uma pessoa, aplicando uma lei absurdamente injusta, como, por exemplo, essa que diz que não se pode com testemunha
provar a condição de trabalhador rural. Mas pode provar que alguém é criminoso e botar esse sujeito na cadeia por 30 anos, com base em testemunha. Com base numa delação premiada, se pode abrir processo contra uma infinidade de pessoas. Mas se aquele cara disser que eu sou trabalhador rural, isso é mentira dele. Olha, se eu tivesse tempo e vocês paciência, eu faria uma exposição minuciosa e pontilhada de exemplos de mudança do entendimento judicial por força das batidas dessa nova orientação, a partir do ministro Luiz Fux. O que vocês devem fazer, vocês que são juízes e que serão juízes, primeiro é não ter medo da mudança e não ter medo de dizer: esta lei é injusta, essa lei é absurda, é iníqua, é perversa, não vou aplicar. Se o desembargador Fernando, o desembargador Paulo, o desembargador Austin já saiu, ou o desembargador Roberto, se for uma coisa federal, entender de mudar, ele que arque com a responsabilidade moral de ter praticado a injustiça. Eu, não. Isto é o que se espera dos juízes do futuro, dos juízes atuais e dos juízes do futuro. E que se espera também desse novo código, quando ele for aplicado. Eu sugerir a vocês, com a maior insistência possível, que lessem, meditassem e remeditassem no artigo 1º. No artigo 1º, no artigo 6º e no artigo 8º. Tudo mais é secundário. É só modus operandi, é só o how to do. É como implementar esses valores preciosos que esses artigos iniciais apregou. Quero pedir permissão a vocês, já recebi aqui um avisozinho do professor Tiago, dizendo que eu devia encerrar. Eu vou encerrar. Eu quero encerrar lembrando a vocês as palavras finais, conclusivas e proféticas do Evangelho de São João. O último versículo, onde ele diz, se referindo às maravilhas de Jesus: se eu fosse escrever tudo o que esse homem fez, todos os livros do mundo seriam insuficientes. Assim é a ideia de justiça. Se eu tivesse de dizer tudo o que eu penso, tudo o que eu sei, e tudo o que eu já vivi sobre injustiça, e esse combate reído que se trava contra ela, todas as conferências do mundo não seriam suficientes. Agradecido, obrigado.